Os evangelhos narram a vida, a obra e os ensinos do Senhor Jesus Cristo. E em Mateus, capítulos 24 e 25, nós encontramos o Senhor falar sobre o futuro, o chamado sermão profético das últimas coisas que iriam acontecer. Então devemos observar essas recomendações, esses ensinos, porque o Senhor disse: céus e terras passariam, mas as minhas palavras não hão de passar. E no capítulo 25, o Senhor fala sobre um julgamento. E a partir do verso 40, ele diz: o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer. Tive sede, e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes, e achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Aqui estava a última semana antes da morte vicária e expiatória do Senhor Jesus. Era uma terça-feira. O local era o Monte das Oliveiras, conforme encontramos em Mateus 24, verso 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Aqui então o Senhor começa a proferir esse chamado sermão escatológico, profético. E a partir do verso 31 do capítulo 25 de Mateus, o Senhor vai falar sobre o juízo final. De maneiras que o quadro apresentado nessa porção bíblica, nós podemos ver no verso 31, o Senhor dizendo: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. O Senhor estará agora assentado no trono da sua glória, e nós vamos ver no relato do Senhor Jesus Cristo a humanidade dividida. Uma parte ficará à sua esquerda e a outra parte à sua direita. E dessa maneira, aqui nós vemos esse julgamento. O que um
e o outro vão ouvir? Para onde irá cada um desses grupos? De que dependerá a nossa situação naquele dia de juízo? Então, tudo isso nós já podemos prever, que o Senhor irá dizer: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E assim, o Senhor estará dividindo uns à sua direita, as ovelhas, e outros à sua esquerda, os cabritos. E dessa maneira, o Senhor dará o seu julgamento, de maneiras que o que estamos fazendo hoje é de muita importância para o que nós vamos colher no futuro. Precisamos reconhecer o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Reconhecer para o que Ele veio neste mundo. Ele pôde dizer: eu vim para buscar e salvar o que estava perdido. Foram as palavras proferidas conforme Lucas capítulo 19, verso 10, quando ele estava ali na casa de Zaqueu. Ele buscou aquele homem que estava sentado, que estava trepado junto a uma árvore, e ele pôde dizer para Zaqueu: desce depressa, porque hoje me convém estar em sua casa. E à medida que o Senhor adentrou aquela casa e teve um relacionamento com Zaqueu, a obra da salvação foi operada neste coração, e na conclusão o Senhor pôde dizer: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Nós, conforme Isaías capítulo 53, andávamos como ovelhas sem pastor, desgarrados. Mas o Senhor, através da sua obra, da proclamação do Evangelho e da ação poderosa do Espírito Santo, trouxe-nos para o seu aprisco. E dessa maneira é muito importante, meu prezado amigo, minha amiga, você abrir o seu coração e convidar o Senhor Jesus Cristo para morar nele. E assim o Espírito Santo estará operando o novo nascimento. Ninguém pode ser salvo por obras. Aqui fala de dar de beber, atitudes que pode levar-nos a pensar que a nossa salvação ela é por aquilo que fazemos. Mas em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 nos diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Maneiras que esses dois grupos mencionados em Mateus capítulo 25, um foi para a vida eterna, não por virtudes de obras praticadas, mas porque o Senhor Jesus Cristo estava em seus corações. E o Espírito Santo, ele teve oportunidade de produzir frutos, conforme Gálatas capítulo 5, fala-nos sobre os frutos do Espírito. E assim, quando temos o Espírito Santo em nosso coração, essas características que o Senhor cita neste
capítulo 25 de Mateus, elas vão fazer parte da nossa vida. E os que estiveram à sua esquerda, a palavra de Deus nos diz aqui que foi para o tormento eterno, por não ter feito as obras que o Senhor esperava. Evidencia nessas atitudes que Cristo não estava em seus corações. O cristão, ele faz boas obras não para ser salvo, mas porque é salvo, porque isso vai o identificar com a fé salvífica que encontrou na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deste texto, nós podemos deduzir que não existe um estágio intermediário, como alguns ensinos mostram para as pessoas. Só existe dois caminhos: o caminho da salvação, do gozo eterno, ou o caminho da perdição, do tormento eterno. Não existe também a possibilidade de uma reencarnação, pois a palavra de Deus nos diz que há um tormento eterno, algo definitivo. Por isso, precisamos ter o interesse no crescimento da palavra do Senhor, para que possamos praticar esta palavra. Esta palavra nos apresenta lições positivas e devemos ter o interesse no crescimento pelo bem do nosso semelhante. O Senhor, em Lucas capítulo 10, verso de 30 a 37, ele nos falou da parábola do bom samaritano. Aquele homem, o samaritano, que ajudou aquele viajante que foi vítima de salteadores. Devemos honrar o Senhor Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 12, verso 10, diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então são maneiras de nós honrarmos o nosso próximo, amando-o e, se possível, também dando os chamados bens materiais, conforme encontramos no livro de Tiago, no capítulo 2, verso 14, diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Daí, nós precisamos praticar essas boas obras. E nesse sermão profético, o Senhor, ele ressaltou muito essas qualificações. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Hospedaste-me. Estive preso e foste-me ver. Estava nu e vesti-me. Estive enfermo e foste-me visitar. Assim, essas qualificações são importantes. Aos Hebreus, capítulo 13,
verso 1 diz: seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. Será que você está fazendo isso? Será que estamos fazendo isso? Isso significa um crescimento no interesse do cristão para as coisas de Deus. Por isso, precisamos praticar essas ações que são muito importantes para as nossas vidas e, assim, receber a aprovação da parte de Deus, porque tudo passa. O Senhor Jesus, em Lucas capítulo 12, ele falou daquele homem que tinha muito em seus celeiros, e ele resolveu construir celeiros maiores, recolher em abundância de bens nesses celeiros. Então ele diria à sua alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Isso é uma característica que nós vemos das pessoas que estão vivenciando o nosso mundo. Elas querem ter muito, buscam estar cada vez mais ricas. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Então, precisamos ter o interesse nas coisas de Deus. Os nossos tesouros, como disse o Senhor Jesus Cristo, juntai tesouros lá no céu, onde o ladrão não mina, onde a traça e a ferrugem consomem. Lá não tem esse perigo. Ajuntais tesouros lá no céu, e lá, com certeza, a nossa alma será uma alma agradecida a Deus, e teremos a paz de Deus que excede a todo entendimento em nossos corações. Que você esteja preparado para este grande dia, quando o Senhor vier julgar as nações. Que você possa ter o interesse, com a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, procurar praticar boas obras de salvação. Oremos. Senhor, agradecemos pelas advertências da Tua palavra, que possamos ter o interesse no crescimento da obra que o Senhor tem realizado em nossos corações, esta salvação maravilhosa que custou a vida do Senhor Jesus Cristo. E assim, ó Deus, nós possamos praticar esta palavra. É a nossa oração, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.